Boa noite, Igreja do Senhor. Deus abençoe a todos vocês com a graça do Senhor Jesus. Irmãos, é uma satisfação numa quinta-feira à noite encontrar uma igreja cheia. Uma maravilha, uma bênção do Senhor. E é uma honra estar com os irmãos aqui. Meu nome é Marcos, eu sou pastor na Igreja Batista Regular da Pituba, em Salvador. Nós estamos servindo a Deus ali há 11 anos. Eu sou casado com Ivana há 20 anos. Nós temos 3 filhos. O Gabriel tem 17 anos. A Carolina tem 5. E o Benjamin tem 3. Então vocês estão vendo aí que depois de velho nós estamos a 1000 por hora, né? Mas é uma alegria estar com os irmãos essa noite. Muito bom conhecer esse braço do corpo de Cristo aqui com vocês. Irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Logo depois vamos abrir a palavra de Deus e vamos meditar nela. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Nós agradecemos a Ti, Pai, por Ti mesmo, por quem o Senhor é. O Senhor é poderoso, Rei, Senhor de todas as coisas, Criador, 3 vezes santo. O Senhor é a expressão do amor e se deu a conhecer a nós, enviando o Teu Filho a esse mundo para carregar a culpa do nosso pecado e nos fazer parte do corpo de Cristo. Nós Te agradecemos porque um dia o Teu Espírito superou a nossa morte espiritual e nos fez conhecer a mensagem do Teu Evangelho. Nós Te agradecemos, Senhor, por todas essas bênçãos. E hoje nós estamos reunidos aqui no Teu nome, para a glória do Senhor, para tratar desse tema tão importante. E nós suplicamos, Pai, que o Teu Espírito seja o grande professor e mestre do nosso coração. Que seja Ele o ente santo que conduzirá a verdade bíblica ao nosso coração, produzindo mudança, caráter cristão, tudo isso, Pai, para a Tua glória e para o nosso bem. Agradeço por esses irmãos que aqui chegaram e peço que o Senhor abençoe a cada um deles com a Tua graça. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje a respeito de um tema muito importante. Eu quero convidá-los a abrir a Escritura em 1 Coríntios capítulo 7. O tema da nossa meditação é: não vos priveis. Nós vamos falar a respeito desse assunto a partir dessa passagem aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Então deixa aí a sua Bíblia aberta e antes de olhar o texto sagrado, me permitam meio que dar uma arrumada no terreno aqui, só colocá-los dentro da passagem, fornecendo algumas informações que eu acho que vão nos ajudar na aproximação do texto sagrado. Primeiro, irmãos, é que nos tempos bíblicos não havia um conjunto de leis uniformes que organizava como o casamento deveria funcionar. É bem diferente do tempo que nós vivemos hoje. Por exemplo, entre os escravos, e lembre-se que a maioria dos crentes do primeiro século era composta de escravos, entre os escravos não havia esse conceito de cidadania. Os escravos não tinham direitos jurídicos. Então a união de um escravo com uma escrava dependia muito mais da concordância do seu proprietário. Então, se o proprietário concordasse, não havia uma cerimônia de casamento, mas simplesmente os dois iriam morar numa mesma casa. Era assim que funcionava no primeiro século. Então você imagina que um casal de escravos se converteu nessa condição. Então o que fazer? Como é que seria concebido o casamento deles? Esse era um problema que acontecia no primeiro século. Uma outra modalidade de casamento que também existia no primeiro século era o chamado casamento de 1 ano. O próprio termo se explica. O casal iria viver na mesma tenda durante 1 ano e no final, se eles quisessem prosseguir o relacionamento, eles prosseguiriam, se não, eles poderiam se separar e começar novos relacionamentos. Uma outra modalidade de casamento também no primeiro século era o casamento de venda.
Havia pais que vendiam suas filhas para casamento com alguns homens. Os preços eram os mais diversos, desde um rebanho de ovelhas até uma galinha manca, era o preço normalmente pelo qual o pai poderia vender a sua filha para um casamento. E havia também a cerimônia da nobreza, a cerimônia de alto nível. Essa cerimônia envolvia dama de honra, envolvia flores, votos, orações, anel de casamento, bolo, véu de noiva. Essa cerimônia era uma cerimônia pagã da cidade de Corinto. E no século IV, quando Roma se tornou cristã, essa cerimônia foi cristianizada. E ela permaneceu assim. Veio a época da Reforma Protestante, os reformadores simplesmente assumiram isso, essa cerimônia, e ela continuou até os nossos dias. Um outro problema muito comum no primeiro século era a questão do divórcio. Há registro, irmãos, de pessoas, muito obrigado, irmão, há registro de pessoas que se casaram 30 vezes ao longo da vida. Imagina isso. A Gretchen, né, em Corinto seria uma senhora distinta, assim, né? Pessoas que casavam 30 vezes. Gretchen era uma moça recatada, né, para os padrões da época. Havia também imoralidade de todo tipo. A homossexualidade era incentivada. Era comum um homem ter várias amantes ao longo da vida. E havia também, pasmem, nada é novo debaixo do céu, uma revolução feminista que ocorria no primeiro século. Muitas mulheres deixando seu lar e indo participar de corridas de bigas com os seios de fora. Não sei se você já viu uma corrida de biga em algum filme, alguma programação de época, mas eram aquelas corridas de cavalo que as pessoas ficavam em cima de pranchas e iam conduzindo o cavalo. Então tinha mulheres que participavam dessas coisas, que tinham discursos de emancipação, que pregavam contra o casamento para que elas pudessem manter os seus corpos belos, usavam roupas masculinas, participavam de lutas públicas e mandavam nos homens. Então vocês vejam que, como Salomão disse, nada é novo debaixo do céu. Entre os crentes também havia muitos problemas. Haviam crentes que estavam deixando seu cônjuge para poder viver uma vida mais consagrada a Deus. Para essas pessoas, o celibato, a vida celibatária, seria a forma de manter uma espiritualidade elevada. Havia também pessoas casadas com pessoas não convertidas que estavam se abstendo de ter relações íntimas com o cônjuge. Essas pessoas acreditavam que ter intimidade sexual com o cônjuge não convertido seria uma forma de impureza. Então, todas essas questões, irmãos, elas estavam presentes na realidade da igreja de Corinto do primeiro século, e os irmãos de Corinto escreveram uma carta para o apóstolo Paulo. E a partir do capítulo 7, o apóstolo Paulo começa a responder às perguntas que esses irmãos haviam feito. Vocês podem ver que ele começa o versículo 1 do capítulo 7, dizendo assim: quanto ao que me escrevestes. Então vocês devem imaginar que o apóstolo Paulo recebeu uma carta dos irmãos de Corinto, fazendo diversas perguntas a respeito do casamento. Então, quais foram as perguntas que os crentes de Corinto fizeram ao apóstolo Paulo? Nós não temos explicitamente essas perguntas aqui no texto. Você que já leu a passagem sabe que essas perguntas elas não estão explícitas aqui. No entanto, irmãos, é possível deduzir as perguntas por conta das respostas. Imagina aquela coisa de você estar ouvindo uma pessoa falando ao telefone. Então, pela resposta que a pessoa está dando aqui para você, e você está ouvindo a pessoa conversar, você tem uma ideia do que a pessoa do outro lado está perguntando. Acho que todos vocês já passaram por isso. Então, nós podemos nos aproximar desse texto aqui, mais ou menos com esse olhar. Então, a partir das respostas que o apóstolo Paulo está dando, nós podemos ter ideia das perguntas que foram feitas. Então, eu vou elaborar as perguntas aqui para vocês, e nós vamos ler o que o apóstolo Paulo respondeu aos irmãos da igreja de Corinto, tá bom? Então nós vamos tentar fazer
esse exercício histórico hoje à noite. A primeira pergunta que está pressuposta no versículo 1 é essa: Paulo, o celibato é recomendado para quem não se casou? Então, as pessoas que não se casaram, pense lá nos jovens da igreja, a mocidade da igreja, essa turma não se casou. É recomendado permanecer nessa condição de não casado? Então veja que Paulo responde da seguinte maneira, vamos ler o verso 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então vocês sabem que essa frase, não toque em mulher, é um eufemismo, né? É uma metáfora para falar de relação sexual. A Bíblia usa esse tipo de linguagem, né? Lá em Gênesis 20, por exemplo, fala que Deus protegeu Abimeleque de tocar em Sara. E todos vocês sabem muito bem o que significa tocar ali naquele contexto. Então, tocar aqui significa relação íntima. Ele não está falando de você tocar no ombro de uma irmã, você tocar na mão de uma irmã, né? Eu tive uma colega de seminário que uma vez eu fui cumprimentá-la, falei: boa noite, irmã. Ela: olha, por favor, você não me toque, porque o único que vai me tocar vai ser meu marido. Eu digo: meu Deus, o que é que eu fiz com essa irmã? Pelo amor de Deus, né? Então, tocar aqui, irmãos, não significa isso, né? Tocar aqui é um eufemismo para a relação sexual. Então, a resposta de Paulo é: meus irmãos, celibato é bom. É bom uma vida na qual o homem não toque em mulher. Não se casar é um estilo, sim, de vida recomendado. Bom, irmãos, quando ele fala que não tocar em mulher é bom, é evidente que ele não está falando que o casamento é ruim. Ele vai dizer mais adiante que o casamento é bom também. O foco do apóstolo Paulo aqui é o solteiro. O foco dele é mostrar que não tem nenhum problema em uma pessoa ser solteira e permanecer solteira durante toda a sua vida. Biblicamente falando, não é necessário você ter uma vida de relações sexuais para você ser uma pessoa plena. É importante falar isso na igreja, porque muitas vezes quando nós temos jovens e mulheres na igreja, que os anos vão passando e essas pessoas não se casam, às vezes os irmãos, até bem intencionados, né, às vezes começam a fazer pressão, dizem: olha, como é que é, você não vai casar, você vai ficar para titio, vamos aqui nos arrumar aqui, eu vou arrumar uma pessoa para você. E muitas vezes nós não temos o coração aberto para perceber a ideia de que Deus chamou algumas pessoas para uma vida solteira, e essas pessoas ficam bem nessa vida, elas nunca vão ter nenhum tipo de angústia, elas nunca vão se sentir sozinhas. Então é desse tipo de assunto que o apóstolo Paulo está falando aqui. É importante, irmãos, pontuar isso, porque entre os judeus, e havia muitos judeus na igreja de Corinto, ser solteiro era uma indicação de maldição divina. Isso muito por causa da mentalidade que foi desenvolvida ao longo do Antigo Testamento. Então, uma pessoa que era solteira, uma pessoa que não gerava filhos, era considerada uma pessoa inferior, era considerada uma pessoa que estava em desobediência contra Deus, era considerado até mesmo uma pessoa amaldiçoada. Então, o apóstolo Paulo está tratando dessa questão, dizendo: olha, é bom ser solteiro. É possível estar solteiro e não estar sozinho. No Salmo 68, versículo 6, fala que Deus faz com que as pessoas sozinhas vivam em família. Então há espaço para isso, sim, na vida cristã. No entanto, essa resposta do apóstolo Paulo de que ser solteiro é bom é seguida de um alerta. E vamos ver esse alerta no verso 2, acompanhe comigo aí. Ele fala assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, se a gente fosse juntar o verso 1 com o verso 2, Paulo estaria respondendo assim: meus irmãos, ser solteiro é bom, mas também é tentador. O ambiente de devassidão em Corinto tornava muito difícil a vida daquelas pessoas que iam pela estrada da solteirice.
Havia uma enxurrada de tentações sexuais, de imoralidades caindo sobre o não casado a todo momento. Era muito parecido com o que está acontecendo na nossa cultura hoje. Então, por causa dessa condição, a saída normal para a pessoa que tem desejos fortes, a pessoa que não tem a vocação de ser celibatário, é o casamento. É por isso que ele fala, cada um tem a sua própria esposa, cada um tem o seu próprio marido. Uma das palavrinhas mais importantes desse versículo aqui, irmãos, no 2, é a palavrinha própria. Essa palavra aqui, ela carrega em si, embutida, a proibição da poligamia. Você deve ter a sua própria esposa, você deve ter o seu próprio marido. Então, é um vivendo para o outro, não há espaço para infidelidade, não há espaço para ter amantes, não há espaço para se ter uma vida sexual desregrada. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, está tratando dessa questão, e ele está demonstrando que para se fortalecer internamente, evitar a fragilidade emocional que a exposição contínua ao pecado provocava, então Paulo alerta, olha, é bom que as pessoas se casem por causa da impureza. Agora um parêntese aqui com os irmãos. Essa é a única razão para alguém se casar? Essa é a única razão que a Bíblia apresenta para uma pessoa procurar o casamento? Não, eu quero me casar porque eu quero me manter longe da impureza sexual. É claro que não. Paulo está salientando esse ponto aqui, porque esse era o principal problema, né, na comunidade que vivia ali em Corinto. Mas, irmãos, a Bíblia fala de 5 propósitos do casamento. Um casamento sadio, ele gira em torno desses 5 propósitos, né? Eu coloquei esses propósitos com a letra P para ajudar a minha igreja a memorizar. Então a Bíblia fala que o primeiro propósito é procriar. Gênesis capítulo 1, versículo 28, os irmãos sabem lá que Deus fala sobre o homem se juntar com a sua mulher, formar a sua própria descendência. O segundo P é de prazer, né? Nós temos passagens como Provérbios 5, a partir do versículo 15, que estimula o homem a beber a água da própria cisterna, se esbaldar com a sua própria esposa, amá-la, aproveitar a companhia, o amor dela, a presença dela e desfrutar mesmo. Então o prazer também está embutido no casamento. O terceiro P é o P de parceria, o homem sustentando a mulher como sendo o vaso mais frágil, e do outro lado a esposa abençoando o marido na sua função de auxiliadora. A Bíblia também apresenta um outro P para o casamento, que eu chamei de painel de pintura, isto é, o casamento é o símbolo da união de Cristo com a sua igreja. Então essa união entre homem e mulher aqui no mundo apresenta uma outra união muito mais gloriosa e eterna, a união do Senhor Jesus com o seu povo. E o último P é o P de pureza, que é o tema do apóstolo Paulo aqui, o casamento como sendo o ambiente correto de satisfazer os desejos do corpo. Então, meus irmãos, um casamento, para ser sadio do ponto de vista bíblico, para ser pleno, ele precisa cobrir esses 5 propósitos aqui. Mas, como eu disse para vocês, o ponto de Paulo é a questão da pureza. E o argumento dele é esse: olha, o celibato é bom, mas convenhamos, os celibatários eles vão ter que carregar sempre o perigo da impureza. Então, meus irmãos, essa é a primeira pergunta do apóstolo Paulo. A segunda pergunta, que está embutida aqui do verso 3 ao verso 6, é essa: Paulo, as pessoas casadas devem se abster da intimidade sexual? Então essa pergunta, irmãos, como eu disse para vocês, ela está pressuposta nos versos 3 ao verso 6. Vamos ler a passagem toda, depois a gente volta nela, olhando parte por parte. Ele fala assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher.
Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não como mandamento. Então, como eu disse para vocês, nesses versículos há uma pergunta por detrás deles. E a pergunta poderia ser elaborada mais ou menos assim: Paulo, as pessoas casadas elas devem se abster da intimidade sexual? Então imagina assim um casal crente do primeiro século chegando um para o outro e dizendo assim: olha, meu bem, se nós queremos dedicar os nossos corpos a Deus, nós precisamos parar de utilizar os nossos corpos para os fins da sexualidade. Então isso estava acontecendo. Ou imagine apenas uma das partes tomando essa decisão, um dos cônjuges, né? Imagina lá o marido dizendo: oh, minha amada, de hoje em diante o meu corpo é apenas do Senhor, vai ser consagrado exclusivamente para o serviço a Deus, então nós vamos permanecer separados intimamente. Então como é que Paulo responde essa pergunta? Ele diz no verso 3, ele fala o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Algumas versões, eu não sei se alguém de vocês aqui a tem, traduziu o marido pague a esposa. Tem alguém que tem essa versão aí com a palavra pague? Ninguém tem, né? Tem uma lá atrás, achamos uma das versões mais antigas. A palavra aqui, irmãos, é literalmente pague. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e a esposa pague ao seu marido o que lhe é devido. A pergunta é: o que é devido ao cônjuge? É evidente que ele está falando das benesses sexuais. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele está tratando a intimidade sexual não só como um direito, mas como uma dívida que um tem para com o outro. Então é uma dívida, é um pagamento, né? O amor físico, apaixonado, ardente, glorifica o nome de Deus. Vocês sabem que o nosso Deus consagrou um livro inteiro à intimidade sexual santa, o livro de Cantares, um livro profundamente erótico, mas que não é imoral, ambos ali ardendo de desejo um pelo outro, e nós temos, irmãos, esse ensino na Bíblia de que o sexo regular, ardente, não é apenas para proteger o casal da impureza, mas é também para reforçar o amor. E o apóstolo Paulo diz aqui: vocês precisam pagar um para o outro. Então a esposa pode chegar para o marido e dizer: olha, pague a sua dívida comigo, pague o que você está me devendo. É uma dívida, é um direito que Deus concedeu a cada um dos cônjuges. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós não somos donos dos nossos próprios corpos. Você que é casado, você não é dono do seu corpo. Dono do seu corpo é o cônjuge. Então, portanto, você deve conceder ao seu cônjuge aquilo que lhe pertence por direito. É claro, meus irmãos, que espiritualmente falando, os nossos corpos pertencem a Deus. Há muitas passagens bíblicas que falam a respeito disso. Mas dentro do âmbito matrimonial, o nosso corpo pertence ao cônjuge. Eu vejo aqui, meus irmãos, na fala do apóstolo Paulo, um eco daquela frase bem repetida lá no livro de Cantares: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então é isso que Paulo está falando aqui. Tem uma notinha que vale a pena pontuar aqui antes da gente continuar. Vocês perceberam que Paulo colocou homem e mulher como tendo direitos iguais sobre o corpo um do outro. E, irmãos, isso é uma declaração revolucionária, essa é uma declaração chocante. No primeiro século, as mulheres não tinham direito a nada, as mulheres não eram donas de nada. As mulheres não tinham os mesmos direitos que um homem tinha dentro do casamento. A mulher era tratada como um objeto. Eu estou fazendo essa pontuação porque algumas pessoas gostam de retratar o apóstolo Paulo como sendo machista, misógino, não sei o quê. Essas pessoas que fazem esse tipo
de acusação, definitivamente não leram a Bíblia com atenção, né? Essas pessoas já chegam com uma mentalidade feminista prévia, então qualquer declaração que soe estranha aos seus ouvidos, essas pessoas já jogam um rótulo no apóstolo Paulo de um ser machista. Mas vocês estão vendo aqui na passagem, ele mostra que tanto homem quanto mulher, eles possuem direitos iguais quando se trata da intimidade sexual. Seguindo no texto, o apóstolo faz duas aplicações do ensino, do versículo 4. Veja comigo, no verso 5, ele fala assim: primeira aplicação: não vos priveis um ao outro. Então, respondendo à pergunta que foi feita, Paulo, nós podemos interromper o relacionamento íntimo? A resposta de Paulo é não. Não vos priveis um ao outro. Então, parem de se negar intimamente um para o outro. A intimidade deve ser regular, a intimidade deve ser frutífera, deve ser abençoadora. Essa é a primeira aplicação que Paulo faz do ensino que ele vem trazendo. A segunda é o que nós chamamos de uma cláusula de exceção. Então, em certas ocasiões, o casal pode se abster da intimidade sexual para se dedicar mais à oração. Agora, quais são as diretrizes para essa prática? É o que Paulo vai falar no restante do versículo. Acompanhe comigo aí a leitura. Ele fala assim: não vos priveis um ao outro. Agora vem a exceção: salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, a cláusula de Paulo é: pode haver uma ocasião em que o casal resolva se abster da intimidade sexual. Como é que deve ser? Como é que deve funcionar? Ele fala, em primeiro lugar, que haja mútuo consentimento. Essa palavra mútuo consentimento aqui, irmãos, é a palavra que pode ser traduzida como sinfonia. Então vocês sabem o que é uma sinfonia. Uma sinfonia é um conjunto de sons que são diferentes, mas que estão todos harmonizados. Então Paulo está falando de uma sintonia aqui do casal. Então ambos estão com os corações harmonizados com essa ideia. Não há o constrangimento de uma das partes: olha, eu quero fazer isso, e o outro dizendo, não, eu acho que é melhor não fazer. Não há nenhum tipo de constrangimento. Qualquer constrangimento seria equivalente a roubar o cônjuge do seu direito. Então Paulo está falando que tem que haver mútuo consentimento. Segunda diretriz: tem que ser por algum tempo. Isto é, tem que haver um tempo estabelecido. Imagina um casal que diz assim: olha, vamos nos dedicar à oração, a buscar ao Senhor nos próximos 5 dias. Às vezes, meus irmãos, um dos cônjuges ou ambos estão diante de uma grande luta espiritual, eles estão diante de uma necessidade tremenda, eles precisam discernir a vontade de Deus diante de uma escolha muito importante na vida do casal. No Antigo Testamento, especialmente, há ocasiões em que o povo se entregou ao pecado e eles se sentiam então impelidos a se consagrar mais ao Senhor. E em ocasiões como essa, eles então se distanciavam sexualmente. Lembra lá de Êxodo capítulo 19, que o povo está diante do Monte Sinai e eles estão prestes ali a estabelecer uma aliança com Deus, a se casar com o Senhor, e Deus fala assim: vocês se consagrem a Deus nos próximos dias e se abstenham de relações íntimas, né? Isso está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 15. Então há ocasiões em que essas necessidades da alma, elas podem ser muito mais fortes do que os desejos do corpo. Então nessas ocasiões, havendo uma sintonia de propósitos, o apóstolo Paulo diz que o casal pode sim se abster da relação sexual, mas que seja apenas durante um período definido de tempo, que não seja perpetuamente. Aí tão logo fechada essa janela de tempo, o apóstolo Paulo diz aqui:
se ajuntem novamente. Vocês sabem aqui o que significa se ajuntar novamente, é retornar à rotina de intimidade regular e frutífera dentro do casamento. Por que deve ser assim? Porque o casal deve seguir essa diretriz? Porque deve ser mútuo consentimento? Porque deve ser somente por um tempo? Porque essa abstenção não deve se perpetuar? Paulo explica lá no final do versículo. Ele diz assim: para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso é uma verdade muito importante, meus irmãos. Satanás, diz o apóstolo Paulo, vai se aproveitar desse distanciamento do casal no que tange a intimidade. Satanás vai atacar os cônjuges naquela vulnerabilidade que o distanciamento sexual produz. E esse assunto, irmãos, é um assunto muito sério. Há um roteiro comum que acontece com pessoas em situação assim. A pessoa que é furtada ali da sua sexualidade conjugal, ela começa a ser tomada por uma forte amargura. Isso vem junto angústia, ansiedade. Logo depois surge o pensamento maligno, que é seguido por fantasias. E o próximo passo, infelizmente, sempre acaba sendo adultério. Irmãos, eu já vi esse roteiro tantas vezes que eu nem sei dizer para vocês quantas foram. Mas normalmente é esse caminho. Então esse aqui é o ensino de Paulo. Paulo está dizendo: Satanás vai se aproveitar da abstenção sexual, da vulnerabilidade que esse distanciamento produz, para atacar o casamento de vocês. Então é por isso que tem que ser a partir dessa diretriz aqui. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo no final das contas é que a sexualidade regular e frutífera é um meio pelo qual a graça de Deus nos chega. Você já parou para pensar na sua intimidade sexual nesse sentido, nesses termos? É uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. Então, o homem junto ali com a sua esposa, naquele momento de intimidade, eles estão sendo abençoados por Deus. Eu não sei se você já pensou nesses termos, mas é assim que Deus instituiu a sexualidade dentro do matrimônio. É tanto um dever como um prazer e um meio de graça. É isso que Deus instituiu. Agora, meus irmãos, permitam-me desenvolver um pouco mais aqui com vocês e passar agora a mostrar para vocês o que normalmente impede a obediência a esse mandamento. Há certas situações que acontecem nos casais, entre os casais, que dificultam a obediência a esse mandamento de uma intimidade sexual regular e frutífera. Vou citar alguns. Primeiro, o rancor. Então, imagina aquela situação em que um dos cônjuges se nega intimamente para o outro porque está com raiva. Então isso impede o cumprimento desse mandamento. Eu já aconselhei casais que chegaram a 3 meses sem relacionamento íntimo porque uma das partes estava aborrecida, estava magoada, se sentiu desagradada. Essa pessoa que foi objeto, né, desse rancor todo, me confidenciou que vivia com medo de desentendimento no casamento. Vivia assustado. Diante da menor possibilidade de uma faísca ali, ele já estava procurando meios de apaziguar, porque ele sabia que se houvesse uma discussão, ele teria um longo tempo de distanciamento íntimo da sua esposa. Então, irmãos, o rancor prejudica. O rancor se sobrepõe a esse mandamento. O rancor produz desobediência ao que Deus instituiu aqui. Segundo, o excesso de trabalho. Então eu aconselhei uma vez um casal que eles trabalhavam em horários opostos. Então enquanto um dormia, o outro trabalhava, enquanto o outro trabalhava, o outro dormia, eles mal se viam. Ou um dos cônjuges que é viciado em trabalho.
Então vive para o trabalho, só respira o trabalho, e quando encerra o seu trabalho, normalmente já está muito cansado e até mal-humorado. Isso prejudica também a obediência a esse mandamento. Questões de saúde, né? Esses são os problemas mais difíceis de lidar. Um dos cônjuges que adquire uma doença crônica, questões hormonais. Então, em casos assim, como eu disse para vocês, eles são os mais complicados de tratar pastoralmente. Requer muita graça de Deus, amor ágape, esforço de ambas as partes. Uma outra questão que prejudica o cumprimento desse mandamento é a larga diferença de idade. Um casamento entre gerações muito distantes. Então imagina assim, 20, 30 anos de diferença. Eu sei, meus irmãos, que hoje já há alguns tratamentos que meio que minimizam essa questão, mas geralmente com o passar dos anos, isso acaba se tornando uma fonte de dificuldade. Um outro é o desleixo, é achar que isso não é uma coisa tão importante assim, que pode ser adiado. Eu acompanhei um casal uma vez que veio a mim, conversando e dizendo que eles não tinham uma vida íntima, frutífera, regular, e eu perguntei, mas por quê? Disse, pastor, a gente esquece. Eu disse, esquece? Eu disse, pastor, a gente esquece. O senhor não esquece não? Eu digo, eu não. O que esquecer? Não, a gente esquece. Então, algumas pessoas que não veem isso como prioridade, algumas pessoas que não veem isso como importante. Um outro elemento que prejudica esse mandamento, eu chamei de manipulação. Com manipulação eu quero dizer da utilização da sexualidade como moeda de troca. Usar a sexualidade como uma recompensa quando se obtém aquilo que requer. Meus irmãos, isso deprecia o cônjuge, isso apequena a pessoa com a qual você é casada. Você acaba tratando aquela pessoa como se fosse um animalzinho que está ali aguardando a retribuição do seu dono. O casal cristão nunca deveria ir por esse caminho. E por último, a impureza, a imoralidade. A pornografia, por exemplo, irmãos, ela tem causado um grande mal para o cumprimento desse mandamento. Eu tenho acompanhado no ministério muitas pessoas nas igrejas viciadas em pornografia. É incrível como isso se tornou um mal terrível dentro das igrejas. Eu tenho me surpreendido, inclusive, com o número de mulheres que estão consumindo isso. Durante muitos anos, esse pecado era basicamente algo do universo masculino, mas nos últimos anos, mulheres também estão bebendo dessa fonte tão destrutiva. E a pornografia, irmãos, ela drena o desejo sexual pelo cônjuge. Muitas vezes as pessoas que vivem nesse pecado, elas estão cheias de culpa, elas estão cheias de incômodo no coração, elas não têm paz para poder se entregar dentro de uma relação de alma limpa. Essas pessoas estão cheias de sujeira emocional e espiritual. Às vezes essas pessoas elas passam a cultivar expectativas irreais do que é a sexualidade dentro do casamento, querendo trazer para dentro da sua relação toda aquela sujeira que a pessoa passa o tempo todo bebendo. Então esse pecado prejudica sim o cumprimento desse mandamento de Deus aqui. Há muitos outros, irmãos, que nós poderíamos citar, mas eu acredito que esse aqui são os mais comuns. Caminhando aqui para as minhas palavras finais, eu quero, diante de tudo que nós lemos aqui, irmãos, recordá-los que nós temos o dever, nós temos deveres para com o nosso cônjuge. Nós temos que nos entregar ao nosso cônjuge, entregar o que lhes pertence por direito, fazer isso com alegria, entender que é um privilégio que Deus nos dá, poder servir aquela pessoa com a qual nós nos casamos. Eu reconheço que isso nem sempre é fácil, em muitas ocasiões vai demandar um esforço. Então imagina a esposa
depois de um dia estafante de atividades do lar, preocupações, ter que lidar com crianças, e às vezes já chegando à noite, está ali cansadíssima, e às vezes vai ter que parar, tomar um banho, procurar descansar um pouco, para estar disposta para se entregar ao seu marido. O marido também seguindo o mesmo princípio, se planejando, cortejando a sua esposa, tratando-a bem para que ela se sinta especial, e toda essa dedicação com o propósito de cumprir esse mandamento de Deus. Irmãos, se nós formos por esse caminho, certamente Deus abençoará o nosso casamento, nós teremos casamentos santos e casamentos felizes. Isso que foi escrito por Deus aqui é para o nosso bem. Quando o Senhor nos diz nãos, quando o Senhor coloca limites para a gente, é porque Ele quer proteger algo precioso em nós. Em segundo lugar, eu quero lembrar os irmãos que quando nós retemos a entrega sexual, nós nos tornamos agentes de Satanás na nossa própria casa. Lembre-se disso. Essa é uma das grandes lições que podem ser depreendidas dessa passagem. Se você ama o seu cônjuge, você nunca deveria fazer isso. Você não deveria querer expor a pessoa a quem você casou à carnalidade e aos ataques diretos de Satanás. Eu conheci alguns anos atrás uma pessoa que nutria um forte desejo de andar com o Senhor, de viver uma vida consagrada, de andar mesmo na plenitude do Espírito Santo, mas essa pessoa simplesmente não conseguia. Ela vivia em uma constante frustração sexual, e isso fazia com que ela passasse a maior parte do tempo lutando contra aquele bombardeio de pensamentos impuros. Então essa pessoa simplesmente não conseguia respirar com tranquilidade internamente para poder orar mais, se dedicar mais à leitura das Escrituras. Toda vez que essa pessoa parava para realizar alguma atividade visando o benefício da sua alma, ela imediatamente era atacada. Ela não conseguia ter paz interna para poder buscar ao Senhor. Então, meus irmãos, isso não é correto, isso não é justo. Isso é como se você estivesse colocando um alvo sobre o seu cônjuge e compactuando com os desígnios de Satanás. Então, espero que vocês reafirmem essas verdades hoje no coração de vocês, e que se há alguém que não está cumprindo esse mandamento bíblico, eu espero que você se arrependa hoje diante de Deus. Você busque conciliação com seu cônjuge, você se sente com ele, procure reformular a sua conduta. Se for uma coisa muito séria, busque ajuda do pastor da igreja, de irmãos piedosos. Esse assunto, irmãos, é um assunto muito sério, esse é um assunto importante, por isso que ele está aqui na palavra de Deus. Você não deveria ficar adiando tratar dessa questão. Tá? Deus deseja que você seja feliz, que você seja pleno, que você produza felicidade no seu cônjuge, que você tenha um casamento abençoado e que você seja santificado por Deus enquanto se entrega um para o outro. Esse é o desejo de Deus, esse é o propósito de Deus, e eu oro para que assim ocorra no casamento de cada um de vocês. Que Deus abençoe e que a palavra do Senhor habite ricamente o nosso coração. Amém. Vamos orar a Deus e depois eu torno a palavra aqui para os irmãos. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio de abrir a Tua palavra e dividir com esses irmãos as verdades da Sagrada Escritura. Peço, Senhor, que Tu faças aquilo que eu não posso fazer. Só o Senhor pode conduzir todos os princípios que nós estudamos aqui ao nosso coração. Só o Senhor pode fazer com que essa palavra se torne em caráter, produza mudança, transformação e revigoramento espiritual. Nós pedimos que o Senhor faça essa obra, nós pedimos que o Senhor santifique as relações íntimas dos teus filhos, nós pedimos que os casais da igreja tenham uma intimidade frutífera, regular, alegre, santa,
marcada pela entrega, pela alegria de servir. Nós pedimos que o Senhor proteja os nossos casamentos da imoralidade, dos ataques de Satanás, que o Senhor nos guarde dentro de um ambiente santificado. E aquelas pessoas, Senhor, que por alguma razão já se entregaram ao pecado, nós oramos para que hoje à noite o Senhor produza arrependimento, que seja uma ocasião de contrição, de mudança de vida, de reconciliação, e que a partir de então essas pessoas se levantem, agora muito mais fortes e maduras, para te servir de uma forma íntegra. Nós pedimos isso tudo no nome de Jesus. Amém. Amém.